Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do GEMP, o Grupo de Estudos para Maratonas de Programação. Hoje a gente veio trazer mais um Upsolving, dessa vez da primeira fase da prova, a prova da primeira fase da UBI, do nível sênior, que é o nível do primeiro ano da graduação. Então, começando aqui pela festa junina. A escola de Luiz está se preparando para a festa junina desse ano. Para esse grande evento, a cozinha da escola precisa de ingredientes para preparar pratos típicos como canjica, pamonha. Além disso, os alunos participarão de uma dança de quadrilha, para a qual eles precisam de roupas tradicionais, como camisas xadrez e chapéus de palha. A professora Luísa pediu ajuda a ela e para comprar ingredientes e roupas para a festa. Luísa irá comprar roupas na lojinha do bairro e os ingredientes no supermercado. A escola, o supermercado e a lojinha estão localizados na mesma rua reta. A posição de cada um desses três prédios pode ser representado por um inteiro, indicando a distância em metros do prédio ao início da rua. A distância percorrida para ir de um prédio a outro é dada pela diferença entre as posições deles. Luísa atualmente está na escola e precisa visitar o supermercado e a lojinha, em qualquer ordem. Em seguida, ela deve voltar com as compras para a escola. Ajude Luísa a descobrir qual a distância que ela precisa percorrer no mínimo para fazer todas as compras e voltar para a escola. Por exemplo, se as posições da escola, supermercado e lojinha são 10, 5 e 13, respectivamente, Luísa pode ir primeiro ao supermercado, percorrendo 10 menos 5, que é 5 metros. Então, ir no supermercado à lojinha, percorrendo 13 menos 5, 8 metros. Então, voltar para a escola, percorrendo 13 menos 10, que é 3 metros. No total, a distância que ela vai percorrer vai ser 16 metros. É possível verificar que, caso ela escolha visitar primeiro a lojinha e depois o supermercado, ela também percorrerá 16 metros no total. Então aqui a gente tem um formato da nossa entrada, vão ser três números inteiros, um que corresponde à distância do início da rua até a escola, outro do início da rua até o supermercado, outro do início da rua até a lojinha. E a saída será o tanto que a Luísa vai andar. Todas as nossas entradas podem ser de 0 até 1000, incluindo o 0 e o 1000. Eles podem ser igual a esses números. Então aqui a gente tem os exemplos da nossa entrada e o que ele espera. Vamos. Essa é uma questão bem fácil, acredito que seja mais fácil da prova. Ela é só você entender como realizar a conta entre esses três números aqui para chegar nesse resultado. Então aqui eu desenhei os exemplos que a prova deu. Então no primeiro exemplo, a escola fica a 10 metros de distância do início da rua, o supermercado fica 5 e a lojinha fica 13. Então, saindo da escola, a Luísa primeiro tem que percorrer 5 para ir para o supermercado, percorre mais 5 para ir de volta para a escola, depois 13, depois 3 da escola até a lojinha e 3 da lojinha até a escola, totalizando 16. Aqui, nesse exemplo aqui, ela também vai, dessa vez, a escola está no início da rua, então ela percorre do 4 ao 17, depois do 17 até o 25, depois volta e depois volta. Nesse último exemplo, a escola está no final da rua, então ela vai na lojinha, vai no supermercado, volta para a lojinha e volta para a escola. Se vocês repararem bem, nesses três exemplos, que são os três exemplos possíveis, você começando do meio, do início ou do fim, ela sempre percorre cada distância entre um e outro duas vezes.
Então ela vai e volta. Ou então ela vai, volta e volta. Ou então ela volta, volta, vai e vai. Isso facilita a nossa conta, porque a gente só precisa calcular essa essa parte aqui da essa distância entre o primeiro e o último e multiplicar por 2, que vai ser a distância total que ela sempre vai percorrer. Então, por exemplo, aqui a gente tem a distância do 5 para o 13, que é o primeiro e o último. A gente tem 8. Como ela vai percorrer essa mesma distância duas vezes, então a resposta é 16. Aqui a gente tem do 4 ao 25. São, eles estão separados por 21 metros. Ela vai percorrer 21 indo e 21 voltando. Então, 42. E aqui ela vai percorrer 1000 indo e 1000 voltando também. 2000. Então, essa é a fórmula que a gente tem que codar. Então, agora vamos codar a nossa solução. Primeiro, vamos criar um arquivo aqui, escrever a base do código. Então, a primeira coisa que a gente precisa é receber a nossa entrada. São 3 números inteiros e SL. Então, vamos declarar eles aqui. E de escola, supermercado, L de lojinha. Vamos ler esses valores, E, S e L. E vamos já calcular a nossa resposta. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa dessa distância aqui. Então, em todos os casos, a gente só precisa pegar o maior valor, que é a última loja, o supermercado ou escola da rua, e subtrair pelo menor valor, que é a primeiro desses 3 da rua. Então, por exemplo, 3 menos 5 dá 8. Então, vamos fazer isso. Tem diversas formas de fazer, eu vou fazer usando tupla. Então, a nossa função max, ela escolhe o maior valor que dentre esses que a gente passou para ele, menos o min, que vai retornar o menor valor dentre eles. Então, a gente já tem essa distância aqui. E para chegar na nossa resposta, a gente só precisa multiplicar isso tudo por 2. Então aqui já está funcionando. Vamos compilar. Então 5, 10. O computador está dando umas travadas. 5, 10 e 13. 16, que é o que a gente estava esperando. Deixa eu voltar aqui. 4, 17 e 25 tem que ser 42. E o último tem que ser 2000. Acho que eu só não coloquei na ordem certa, mas a ordem que você coloca esses valores não importa tanto. Você vai visitar sempre os 3. Então, é isso. Nossa resposta está funcionando. Uma outra maneira de fazer esse mínimo e máximo, caso vocês não tenham estudado tupla ainda ou algo assim, seria só colocar uma função dentro da outra.
Então, eu quero o máximo entre a minha escola e o máximo entre S e L. Desse jeito. E a mesma coisa com o min. O mínimo entre a minha escola com o mínimo e S e L. Funciona do mesmo jeito. Nesse de cima, ele está escolhendo o maior número entre esses três. Nesse de baixo, ele primeiro escolhe o maior número entre esses dois. Depois escolhe o maior número entre a escola e o resultado desse. Dá no mesmo. Só que esse daqui é mais simples de codar. Eu sou a Yasmin Pereira Páscoa, do 5º período de Ciência da Computação, e hoje eu vou resolver o exercício dieta da OBI de 2025, fase 1. Vamos lá. Dieta. O gato Garfield comeu lasanha demais nos últimos dias, o que está afetando seu metabolismo. Por isso, seu dono, John, decidiu colocá-lo em uma dieta muito rígida. Segundo as instruções, John definiu um limite M de calorias que o gato poderia consumir diariamente. Para não perder as contas de quantas calorias Garfield já consumiu no dia, John observa o rótulo das lasanhas e anota em uma lista as quantidades em gramas de proteínas, gorduras e carboidratos presentes em cada uma das N refeições do gato. Para calcular quantas calorias Garfield já consumiu, John utiliza a seguinte conversão: 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. John é um humano e consegue calcular isso facilmente, porém Garfield é apenas um gato que gosta de comer. Portanto, dada a lista de refeições que Garfield já fez, ajude o gato a saber qual o máximo de calorias que ele ainda pode consumir sem exceder o limite M determinado. A nossa entrada é a primeira linha da entrada, contém dois valores inteiros, N e M, N sendo a quantidade de refeições na lista de John e M o limite de calorias. Cada uma das N linhas seguintes contém 3 inteiros, P, G e C, as quantidades em gramas de proteínas, gorduras e carboidratos de uma refeição na lista de John. Saída: seu programa deverá imprimir em uma única linha contendo um único inteiro a quantidade máxima de calorias que Garfield ainda pode consumir sem exceder o limite M. Então, o que a gente entendeu sobre esse exercício? Que a gente vai ter N, que vai ser um número inteiro, que a gente vai fazer um for, que vai ser as refeições do gato, que a gente não vai saber, a gente não tem determinado um valor de refeições dele. Então, vai ser N, a gente coloca num for. Ele também vai definir um limite M, que ele vai ser as calorias que o gato pode consumir diariamente. E aqui a gente tem o cálculo de quantas calorias o Garfield já consumiu. Então, tem a conversão. A gente vai ter a entrada de proteína, gordura e carboidrato. E a gente sabe que a proteína tem 4 calorias, a gordura 9 e o carboidrato 4. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a proteína e multiplicar por 4. A gordura, multiplicar por 9. O carboidrato, multiplicar por 4 também. Então, esse resultado aqui vai ser o que o Garfield vai ter ingerido, consumido. E esse resultado a gente vai tirar do M para ver que é o limite de calorias que ele pode consumir diariamente e a gente vai ver se ele ainda pode consumir alguma coisa ou não. Então, vamos resolver essa questão. Primeiro, a gente declara a quantidade, depois vamos declarar outra variável que é o limite de calorias e o já comeu, que vai ser o nosso cálculo de quanto que ele comeu. Eu vou igualar ele a zero para não ter lixo de memória. Vou ler a minha variável quantidade e o limite de caloria. Agora, a gente vai fazer um for, que é a repetição, int igual a zero e menor que quantidade e mais.
Dentro desse for, a gente tem o P, o G e o C, que é a proteína, gordura e carboidrato. Então, a gente vai ler eles também. P, G, C. Agora, a gente vai fazer o cálculo do que ele comeu. Então, já comeu. A gente vai usar um mais igual, porque ele tem que guardar de acordo com todas as refeições que o Garfield fez. Como a gente não sabe a refeição que ele comeu, a quantidade, ele tem que ir fazendo esse laço de repetição. Então, por exemplo, se a gente coloca 2 aqui, ele vai fazer essa conta de já comeu 2 vezes. E ele vai guardar nessa nossa variável. Então, vai ser o P, que é as proteínas, que ela tem o valor de 4, somado com a gordura, multiplicado por 9, mais o carboidrato, que também tem o valor de 4. Então, esse é o nosso cálculo de já comeu. E ele tem a saída, que ele fala que é o valor que ele deu de limite de caloria que ele pode consumir, menos o que ele já comeu. Então, vai ser o limite caloria menos já comeu. A gente coloca o endline. Agora vamos ver a entrada. Essa aqui é a entrada. Que é 3.2000. Sessenta e cinco, 15, 20. Quarenta, 20 e 25. E 50, 10 e 35. Ele deu como saída 655, que é o esperado. Vamos testar o próximo. Um, 3.700. Cinquenta, 300 e 200. Deu zero. Então, a nossa saída também está esperada. Então, para quem não entendeu ainda, aqui, esse primeiro vai ser a quantidade do nosso laço de repetição, que no caso aqui é 1. A segunda, que é o limite de calorias, então ele tinha 3.700 de caloria que ele poderia comer. E aqui, que são os próximos 3 inteiros que a gente lê, o primeiro é o P, o segundo é o G e o terceiro é o C. Então, é o que a gente faz o cálculo. Então, vai ser 50 vezes o 4, mais 300 vezes o 9, mais 200 vezes o 4. E ele vai guardar esse valor no já comeu. No caso, igual ao nosso primeiro caso de teste, que tinha mais entradas, ele guarda, no caso esse primeiro, e depois vai para a próxima linha e soma esse com o anterior. E aqui ele tira o 3.700 menos o cálculo do já comeu. Então, vamos salvar aqui nosso exercício. E vamos enviar aqui para
para ver se ele passa. Então, ele foi aceito. Aqui ele tá como 30,70, então pra gente ver, é só a gente vir aqui nas informações sobre a pontuação. A subtarefa 2 vale 30 pontos e a 3,70. Somando, dá os 100 pontos. Então, deu certo o nosso código. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Ribeiro, sou do quinto período de Ciência da Computação e eu vou estar resolvendo aqui com vocês o exercício número 3 da OBI de 2025, do nível Sênior, da fase 1. O exercício é a cafeteria, eu vou estar lendo o enunciado aqui para vocês. Felipe trabalha em uma cafeteria especializada em café expresso com leite. O chefe dele criou uma promoção na qual os clientes recebem um desconto caso tragam suas próprias xícaras, evitando o uso de materiais descartáveis. A promoção se tornou muito popular, o que é ótimo para o meio ambiente, mas dificultou o trabalho de Felipe, pois cada cliente possui uma xícara de tamanho diferente. Além disso, cada cliente prefere uma quantidade diferente de leite na bebida. Então aqui algumas informações importantes para a gente. Cada cliente tem uma xícara de tamanho diferente, então no enunciado ele vai dar o tamanho da xícara e provavelmente a quantidade de leite que cada cliente quer na bebida. E ao fazer um pedido, o cliente indica para Felipe dois números: o volume mínimo, vai ser em mililitro, e o volume máximo em mililitros de leite que ele deseja na sua bebida. O cliente indica também a capacidade C da xícara. E para preparar o pedido, Felipe ele primeiro insere a xícara na máquina de café expresso e indica o número de doses de café expresso que ele deseja. Cada dose possui D mililitros de café. Felipe pode preparar quantas doses desejar, mas ele, por segurança, a máquina não permite que ele remova a xícara enquanto uma dose está sendo preparada. Deste modo, ele só consegue preparar volumes de café que são múltiplos de D. Por exemplo, se D é igual a 40, os volumes que ele consegue preparar são 40, 80 e 120. Ou seja, esses 40, 80 e 120 seria uma dose, duas doses e três doses. A gente tem que ficar atento também. Talvez ele só quer leite, então vai ser 0 doses no café. Depois de remover a xícara da máquina, Felipe adiciona leite de modo a enchê-la completamente. Ou seja, o volume total de café com leite deve ser exatamente C. Ele gostaria de escolher o número de doses de expresso e o volume de leite de modo a satisfazer as preferências do cliente. Porém, dependendo dos parâmetros A, B, C e D, isso pode ser possível ou não. Por exemplo, suponha que cada dose de expresso possua 30 ml. Considere dois clientes. O cliente possui uma xícara de capacidade de 200 e deseja de 130 a 150 ml de leite. Então a gente tem que verificar esse intervalo aqui. Para esse cliente, Felipe pode preparar duas doses de expresso, resultando em 2 vezes 30 de café e completar a xícara com 200 menos 60, que vai dar 140 ml de leite. Então aqui a nossa fórmula está nesse exemplo aqui, a gente já consegue extrair a nossa fórmula. Vamos ler o exemplo 2 aqui, que fala o seguinte: o cliente 2 possui uma xícara com capacidade C, igual a 250 ml, e deseja no mínimo A igual a 200 ml, e no máximo 210 ml. Felipe não consegue satisfazer as preferências desse cliente. Se ele preparar apenas uma dose de expresso, preparará uma xícara com 220 ml de leite. Por outro lado, se ele preparar duas ou mais doses, sobra espaço para no máximo 190 ml de leite. Em nenhum caso ele vai conseguir deixar essa xícara entre 200 e 210 ml de leite. Escreva um programa para ajudar Felipe, dá os volumes A, B, C e D de cada dose de expresso feita pela máquina. Determine se Felipe consegue escolher o número de doses de expresso tal que o volume de xícara atenda às preferências do cliente, de leite na xícara. Aqui é a nossa entrada. Aqui é a nossa saída. As nossas restrições é um problema que não tem muitas restrições de tempo. E aqui é o sistema de pontuação da UBI, mas a gente não vai focar muito nisso. Vamos então para a implementação do nosso código.
Aqui na entrada ele está dando pra gente que vai ser 4 linhas. Primeiro de volume mínimo de leite. Então vamos declarar aqui nossas variáveis. Vamos colocar min leite, max leite. A próxima é capacidade. Opa. A terceira contém a capacidade. Então cap. E a terceira dose. Vamos estar lendo isso. Então vai ser o min leite, max leite. Esqueci de colocar o leite aqui. Capacidade e a dose. Certo. Agora a gente tem esses valores. Agora eu vou estar declarando uma variável aqui, booleana, que vai ser a nossa resposta. Que eu vou fazer um laço de repetição. E se em algum caso essa condição for atendida, ele vai trocar a nossa resposta para true. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar declarando aqui também um inteiro chamado xícara, com valor igual a zero, para a gente saber quantas doses tem na xícara já. Então, vou estar declarando ela como zero. E eu vou estar declarando aqui uma variável leite, para saber, tipo, com essa quantidade de dose, quanto de leite eu vou ter. Então, eu vou estar declarando aqui leite igual a zero também. E agora, eu vou estar fazendo um laço de repetição aqui, vou estar colocando o while, que vai ser o seguinte, a minha fórmula. Eu vou pegar a capacidade da minha xícara, menos a quantidade de dose. Por enquanto aqui ele vai começar a zero, então naquele primeiro caso vai ser 200 menos zero. Tem que ser maior ou igual o mínimo de leite, porque não faz sentido eu continuar executando isso, sendo que minha quantidade mínima não foi atendida. Eu poderia colocar um while também, que, por exemplo, enquanto a xícara for maior que a capacidade, mas aí não faz muito sentido. Aí aqui eu vou estar declarando a nossa fórmula para a condição ser verdadeira. Que seria o seguinte, eu vou ter que verificar se eu vou estar declarando a variável leite, variável não, vou estar utilizando ela para a gente medir a quantidade de leite que está acontecendo ali na hora. Então eu vou estar colocando um xícara aqui também, que vai ser mais igual a dose. Quer dizer o seguinte, que a cada repetição ele vai estar adicionando uma dose de café. E o leite ele vai ser a minha capacidade menos a dose. Que lembrando no enunciado, que no final ele sempre vai completar com leite. Então, tipo, vai ser a minha dose de café mais o restante da xícara. Então, capacidade menos a dose. E com isso, eu vou poder estar colocando as condições aqui no nosso if. Que é a seguinte, que o meu mínimo de leite ele tem que ser maior ou igual a leite e ele tem que ser... Não, vamos fazer diferente para ficar mais didático. Meu leite ele tem que ser maior ou igual ao mínimo e o meu leite ele tem que ser menor ou igual ao máximo. Então, se essas condições aqui forem atendidas, eu vou estar colocando a nossa resposta true. E se essa condição ela for atendida alguma vez, eu já posso estar quebrando o nosso laço de repetição. Então, eu coloco um break aqui para não ter repetições sem sentido. Se a nossa resposta já é true, eu só paro. E agora, simplesmente a gente faz um if aqui fora do laço de repetição. Se resp for true, esse resp aqui é a mesma coisa que eu fizer isso aqui. Se ele for verdadeiro, então a gente vai dar um cout. Deixa eu ver aqui o que é. Aqui mesmo. S.
A gente vai dar um Cout no nosso S. S maiúsculo? S maiúsculo. Dou um endline. Se ele não for true, ele só vai retornar o nosso N. Vamos conferir se esse código vai compilar ou se eu cometi algum erro de sintaxe. Compilou. Vamos testar agora o primeiro caso. 130, 150. 230. Opa, deu algum erro aqui. Ele está dando pra gente a resposta não, sendo que a resposta é true. Então vamos dar uma olhadinha na nossa condição. Nossa condição está certa. Leite maior ou igual o mínimo de leite e leite menor ou igual max leite. Nosso resp igual a true, break. Então, leite. Nosso leite é igual a cap menos a dose não, menos o que tem na xícara. Prontinho. Esse aqui deve ser o erro. Então, 130, 150, 230. Sim. Vamos colocar esse segundo caso. Não. É importante sempre testar todos os casos e ainda assim talvez fazer algum caso de teste na mão para testar os limites, se o seu problema está atendendo todas as condições. Que aqui mesmo, no anunciado, eles colocam aqui, ó, cada subtarefa eles dão uma pontuação. Então vamos estar testando o último caso de teste. Ele deu não e a resposta esperada era não. Agora eu vou estar salvando esse código aqui, main.cpp. Ele tá. Eu vou jogar ele para minha área de trabalho para ficar mais fácil. E aqui eu estou usando um emulador que está simulando a OBI. Eu vou estar escolhendo o nosso arquivo aqui. Tá na área de trabalho. Main. Eu vou estar fazendo a submissão dele. Ele está pedindo login. Eu vou pegar as credenciais para eu fazer o login. 67695866101. Sim, correta. 6769586101. Tá acontecendo algum probleminha aqui? Eu vou logar aqui e voltar e enviar o código. O site tinha dado uma bugada, mas a submissão ela foi sim, deu certo de logar. Ela tá como não enter ainda. Vou tá dando um F5. Vamos ver se ela vai. E ela foi aceita. Com 100% de pontuação. Esse ignored aqui, eu não sei o que significa, mas ela foi aceita com 100 pontos de pontuação. Foi isso, agora vamos para a solução do problema D. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago e agora iremos resolver a última questão do nível sênior aqui da OBI desse ano. Então vamos lá, essa questão é gráfico de barras. Aí o enunciado diz o seguinte: Kaique é o mais novo estagiário da OBI, Organização de Brinquedos Infantis, e está encarregado de preparar os slides que serão apresentados na próxima reunião de vendas do departamento. A fim de avaliar os futuros investimentos da empresa, o chefe do garoto pediu
que ele fizesse um gráfico sobre a popularidade de diversos brinquedos. Para conseguir esses dados, a OBI realizou previamente uma pesquisa com várias crianças, na qual cada uma escolheu seu brinquedo favorito entre N opções disponíveis. Os resultados da pesquisa foram organizados em uma lista de N valores, onde o iésimo desses valores XI indica quantos participantes da pesquisa preferem o iésimo brinquedo. Kaique já possui essa lista e deve criar um gráfico de base nessas informações. Então, assim, baseando nesse parágrafo e analisando a entrada, então, por exemplo, eu tenho aqui ó, o N, né, que é 4, que tem 4 brinquedos. Aí eu tenho que 4 crianças preferem o brinquedo 1, 2 preferem o brinquedo 2, 5 preferem o brinquedo 3, assim sucessivamente. Então tá. Ela deve seguir a seguinte formatação padrão da empresa. O gráfico deve conter N colunas de mesma altura H compostas de números 0 e 1, respeitando os valores na ordem da lista. Então eu tenho uma altura H, né? E N colunas. Então o meu N seria o número de crianças, então, por exemplo, aqui se N é 4, então eu tenho 4 colunas. Beleza. Não deve existir nenhuma linha completamente preenchida por números zeros, ou seja, H deve ser igual ao maior XI da lista. Então, H deve ser maior ou igual ao maior elemento que eu tenho na lista. Então, e esse H, no caso, é a altura. Então, aqui, como o maior elemento dessa lista, por exemplo, é o 5, então eu tenho 5 linhas, certo? Uma altura de 5. Então, a base da iésima coluna deve ser composta de xi números igual a 1, enquanto os outros h menos xi números do topo devem ser iguais a 0. Então, analisando essa primeira posição aqui com 4. Então, eu tenho que os 4 primeiros aqui de baixo para cima são 1. E para chegar até a altura máxima, né, para completar, que no caso se é 5, eu tenho aqui um 0, certo? E seria mais 0 caso a altura fosse maior. Então, temos aqui esse exemplo aqui que eu já citei. Então, Kaique, ainda está muito ocupado com outros pedidos de seu chefe, pediu sua ajuda. Portanto, dada a lista de popularidades N brinquedos, ajude-o a construir um gráfico que siga as especificações da OBI. Então, a entrada vai ser que nem havia comentado, então vai ter o inteiro N e a lista com N inteiros, que o valor da posição I representa a quantia de participantes que preferem lá o brinquedo naquela posição. Então a saída deve ter a matriz, né, no formato especificado, né, que tem H linhas e N números em cada linha, né. Então as restrições aqui, ó, para todo, eu tenho que o meu N é menor ou igual a 100, né, ou seja, eu vou ter uma matriz de 100 linhas. E como o valor que eu posso receber no máximo também é 100, então vou ter 100 linhas, 100 colunas. E eu sei que o maior elemento da minha lista vai ser maior do que 0, então eu não vou ter nulo, assim. Quer dizer, eu vou ter nulo na lista, mas maior não vai ser nulo, né? Então vai ser maior, o maior elemento do meu vetor vai ser maior do que 0. Então, beleza. Baseando na análise aqui das restrições, eu consigo montar uma matriz que pode armazenar esses elementos, né, de zeros e uns, né, numa matriz 100 por 100, mas eu não preciso necessariamente fazer a matriz. Eu pensei em resolver isso de outra forma, que vai ser a seguinte, ó. Então, temos aqui o nosso template, né, padrão. Então, vamos declarar aqui algumas variáveis, né, onde eu botei aqui o meu N, né, que vai ser o número de participantes da pesquisa, vou ter o meu X e o meu maior sendo igual a 0, né, que eu vou botar aqui de início. Beleza. Então, vamos aqui ter um vetor, né, para receber a quantia, né, de cada participante preferiu tal brinquedo. Então, vamos receber o meu N primeiramente, certo? Então, depois de receber meu N, agora eu vou receber os valores lá do meu vetor. Então, temos int igual a 0 e menor do que N e mais. Beleza. E eu, então, vou receber o meu x, né? Que o x vai ser aquele valor naquela posição do vetor. Eu vou ver se esse x é maior do que o maior que eu tenho, né? E se for maior, já
altero o meu maior. Então, com a utilização da função max aqui, faz esse papel. E eu insiro esse elemento no meu vetor, certo? Então, após isso, ao invés de usar uma matriz para resolver essa questão, né, uma matriz para armazenar os zeros e uns e printar ela, eu posso simplesmente fazer um for aninhado e já printar tudo direitinho. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, quantas linhas que eu tenho? Eu tenho uma quantia de linhas igual ao meu maior elemento, né? Então, eu tenho uma quantia de linhas igual ao meu maior elemento, mas vamos fazer de uma forma diferente. Ao invés de fazer um for crescente, a gente faz um for decrescente. Então, eu tenho que o meu i igual ao meu maior, enquanto o meu i for maior do que zero e meu i menos menos. E por que eu estou fazendo dessa forma? Eu vou explicar mais a seguir. Aí agora vem a minha quantia de linhas. Minha quantia de linhas é n mesmo. Então, vou ter j é igual a zero, enquanto j for menor do que n, j mais mais. Então, beleza. Então, aqui como é que vai funcionar a minha lógica, né? Eu tenho que printar os espaços, né, de acordo com a saída aqui, certo? Então, eu tenho que printar os espaços aqui entre um número e outro. Então, para printar os espaços é fácil. Se o seu j aqui for diferente de zero, então quer dizer que eu estou numa segunda coluna em diante. Então, antes de printar o número da segunda coluna em diante, eu printo um espaço, certo? Então, agora, como é que eu verifico se eu printo 0 ou 1? Então, para verificar isso, só basta eu ver se o número que está na posição j do meu vetor for maior ou igual do que o i que eu estou percorrendo. Por que isso? Se for, se a posição do meu vetor for maior ou igual que o meu i, então quer dizer que ele pode printar 1, porque se eu estou, por exemplo, ó, cadê? Vamos fazer o seguinte, ó. Como eu estou iterando aqui pelo maior, aqui seria o 5, 4, 3, 2 e 1, certo? Então, se aqui é 5, qual é o único nível que consegue printar o, o 5, né? Seria esse aqui, certo? Na linha 5. Porque ele está com 5 aqui. Agora o 4. Na linha 4 eu consigo fazer com que printe um primeiro e terceiro, certo? Então, enquanto esse número aqui for maior ou igual do que a linha que eu estou verificando, então eu printo 1, certo? E é isso que eu estou fazendo aqui. Se o número que eu tô aqui que está aqui nessa posição for maior ou igual do que a linha que eu estou verificando, certo? Então, com isso eu printo 1 aqui, certo? E caso contrário, eu printo o meu 0, beleza? E por fim, para cada linha, né, para cada impressão, eu tenho que printar um endline. Então, certíssimo. Então, quando eu executo aqui, então beleza. Vamos pegar essa primeira entrada aqui, ó. Esse primeiro caso. Temos aqui 4, 4, 2, 5, 3. Beleza. Aqui. Temos aqui, ó, 0010, 1010, 1011, 1111 e 1111. Certinho, bateu. Quando executamos para outro caso. Aqui. Esse caso aqui, vamos ver. 01010, 1111. Certíssimo, bateu também. E por fim, o caso de abaixo, né? Temos aqui uma matriz triangular inferior. Superior, não lembro bem. Temos aqui. Beleza. Tô certinho, passou em todos os casos de entrada aqui. Como ainda não tem um judge para conferir se nossa resposta passaria por todos os casos, ainda não tem como submeter. Mas acredito que, como é uma questão de entrada simples, a gente utilizou só uma solução aqui n ao quadrado e o n ao quadrado daria o quê? 10 a quarta. Então,
acredito que essa solução passaria assim, beleza? Para vocês conferirem aqui as questões, possíveis soluções, basta acessar aqui o site da UBI, certo? Que é o UBI 2025. Aí tem a solução aqui em várias linguagens, as linguagens que a OBI aceita para solucionar os problemas. E aqui está em todos os níveis, né? Nível júnior, 1, 2 e o nível sênior, né? O nível sênior e o nível 2, acredito que foi a mesma prova. Então dá para vocês conferirem, né, essas questões que a gente resolveu, a solução em outras linguagens. Beleza? Muito obrigado aí por acompanharem mais uma aula do grupo de estudos. Eu espero vocês na semana que vem. Até mais, abraço.